Boa noite, irmãos. Espero que os irmãos estejam me ouvindo e vendo bem. Quem já está aí, dá um amém aí para gente saber aqui que está tudo correndo direitinho. Estão me ouvindo e vendo bem, irmãos? Amém? É sempre um privilégio, né, irmãos? Falar, compartilhar com os irmãos. É sempre uma oportunidade que Deus nos dá. Eu sempre, nas minhas orações, a IBVO está, os irmãos sempre estão, a gente sempre ora pelos irmãos. É uma igreja que eu sempre falo que vai estar no meu coração. Foi lá onde Jesus me resgatou, me salvou, foi na IBVO, e isso daí não tem preço, né? O que Jesus fez não tem preço. Então a IBVO sempre vai estar no meu coração. Antes de fazer uma pequena reflexão, né? Que o Luiz já deu spoiler, né? Eu gostaria de fazer uma oração, né? Nós vivemos um momento caótico, né? Confuso, muita coisa acontecendo, pandemia, problemas econômicos, problemas sociais, problemas emocionais, não só aqui, mas no mundo afora. Só nós olharmos o que tem acontecido aí, o que aconteceu hoje nos Estados Unidos. Então a gente precisa orar pedindo a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida do mundo, porque essa pandemia tem afetado demais, tanto com pessoas doentes, pessoas que vieram a falecer, pessoas com problemas emocionais, problemas espirituais, né? Então a gente tem vindo de tudo aí, e a gente precisa da graça e da misericórdia de Deus. Então, antes de qualquer coisa, a gente vai orar, né? Depois a gente vai abrir, você já pode até deixar aberto aí, em 2 Reis, capítulo 5, que a gente vai fazer uma pequena reflexão sobre esse texto, tá? Mas vamos orar primeiro. Vamos colocar diante de Deus as nossas vidas, colocando também esse culto, tudo que já foi feito, os louvores que foram entoados, vamos colocar tudo diante do Senhor. Oremos. Deus amado, nós agradecemos por mais um dia, pela oportunidade, Senhor, de estar compartilhando da Tua palavra, louvando o Teu santo nome, colocando nossos agradecimentos, nossas petições, nossas intercessões diante do Teu altar, porque Tu és um Deus todo-poderoso que tem cuidado de nós, apesar de todas as nossas dificuldades, as nossas falhas, Tu tem olhado por nós, ó Pai. Perdoa-se os nossos pecados, perdoa nossas falhas. Nós queremos colocar, Senhor, o nosso país e o mundo como um todo, ó Pai. No meio dessa pandemia, nós tivemos tantas pessoas doentes, pessoas morrendo, ó Pai, pessoas que estão enlutadas aí com familiares e amigos que partiram dessa vida, ó Pai. Nós pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça sobre essas vidas, que o Senhor ministre e cura aqueles que estão adoentados, aqueles que estão internados nos hospitais, aqueles que estão em casa fazendo a sua quarentena, que o Senhor abençoe, que o Senhor proteja, que o Senhor livre de todo mal, ó Pai. Tem misericórdia do nosso povo, abençoa, Senhor, todos aqueles que têm que sair para trabalhar, para fazer algo na rua, que o Senhor proteja, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, que as pessoas possam ter responsabilidade, que o Senhor possa abençoar, Senhor, essas vidas, ó Pai, não só aqui no nosso país, mas no mundo afora, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia do povo, ó Pai.
Nós carecemos cada dia mais da tua graça e da tua misericórdia. Nós sabemos, ó Pai, que a solução não vem dos homens, mas vem do Senhor, ó Pai. O Senhor está à frente de qualquer solução. A melhor solução sempre é a do Senhor, ó Pai. Nós colocamos tudo diante do teu altar, pedindo da tua graça e da tua misericórdia. Pedimos a tua bênção para a IBVO, para a igreja, que o Senhor esteja abençoando o pastor Kleber, a sua família, Senhor, que estão de férias, abençoando todos os ministérios da tua igreja, ó Pai, guardando cada um conforme a tua vontade, abençoando o andamento da tua casa, ó Pai, que o Senhor possa estar à frente, conduzindo, Senhor, e que tudo que for feito seja feito conforme a tua vontade, para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Que o Senhor possa guardar nossas vidas, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, nos dando entendimento, nos dando sabedoria, para compreender aquilo que nós precisamos do Senhor, ó Pai, para que possamos colocar, não só ouvir, mas também colocar em prática na nossa vida diária, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor. Irmãos, nós vamos ler o texto, não todo hoje, 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler hoje de 1 até o 4, tá? Você em casa pode ler 2 Reis, capítulo 5, você pode ler ele todo, nós vamos usar ele, né? O Luiz já deu um spoiler aí, nós vamos usar ele hoje, nós vamos usar ele na próxima quarta, no dia 13, eu acho, e eu acho que depois também no dia 20. Então, as próximas 3 quartas-feiras será sobre esse texto, sobre perspectivas diferentes. Eu vou falar sobre isso, né? Mas nós vamos ler primeiro esse trecho de 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 4. O trecho diz assim, da palavra de Deus: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e este era um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: E assim falou a menina que é da terra de Israel. Eu quero parar por aqui hoje, porque esse trecho de 2 Reis, capítulo 5, os irmãos e os amigos e amigas que estão nos ouvindo também e vendo, conta a história de Naamã, um general, né, Ciro, um chefe do exército. Era um homem importante, valoroso, porque ele tinha conquistado várias guerras, né, conquistado várias vitórias para o rei da Síria, e ele era um homem importante, valoroso, era respeitado por todo mundo, era uma pessoa de sucesso, porém era leproso. O texto diz isso aí logo no início. Ele tinha todo o sucesso, todas as riquezas, provavelmente tinha uma casa maravilhosa, talvez tivesse uma esposa muito bonita, filhos, o texto não fala de filhos, mas provavelmente talvez tivesse também. Ele tinha tudo para ter uma vida de sucesso, porém, ele era leproso. E a lepra, naquela época, era um problema sério, né? Lembra que em Israel as pessoas eram afastadas, né? Não podiam viver em comunidade. Apesar de todo o sucesso, Naamã tinha esse problema. E aí a história vai contar, né, que Naamã vai diante do profeta Eliseu, o profeta Eliseu manda ele fazer algo, a gente vai ver isso posteriormente, e ele é curado fisicamente e é também curado espiritualmente. Ele enxerga Deus, ele enxerga a presença de Deus, ele enxerga a ação de Deus. Então Naamã tem a sua vida restaurada. E no final temos a parte que conta a história de Geazi, né, que acabou herdando aquela lepra, né, ele acabou se tornando leproso porque ele tentou enganar o homem de Deus e a Deus por conseguinte. Mas isso nós não vamos ler hoje, não. Hoje eu quero... eu quero me concentrar nesse texto, e por que eu vou falar dele 3 vezes?
porque eu quero analisar ele sob a ótica das personagens que compõem esse texto. Nós temos vários personagens nesse texto. Por exemplo, tem o profeta Eliseu, nós temos o rei de Israel, que é falado um pouco, mas ele também é uma personagem. Tem o Naamã, é óbvio, é um personagem talvez principal, junto com Eliseu. Tem o Geazi, né? É outro que também aparece. Tem a mulher de Naamã, que também é relatada, né, no texto. Mas hoje, irmãos, eu quero olhar esse texto sob a perspectiva de alguém que talvez a gente deixe passar. É costumeiro a gente deixar passar, né? A gente olha muito para Naamã, a gente olha muito para Geazi, a gente olha muito para o profeta Eliseu, mas a gente não olha, muitas vezes, ou olha não dando tanta importância como deveria, àquela menina de Israel. A menina de Israel, com uma frase, ela só aparece nesse momento aí, ela muda a história de vida de Naamã. Ela mudou a história da vida de Naamã. Naamã caminhava, né, com todo sucesso, porém leproso, a um final de vida de sofrimento, de tristeza, provavelmente, apesar de todo o seu sucesso. E aquela menina, com uma palavra, transforma aquela situação e Deus reescreve a história de Naamã. Então eu quero olhar hoje sobre a perspectiva dessa menina. Né? Essa menina que ela é relatada aqui no versículo de número 3 e no versículo de número 4, né? O versículo 3, e disse esta sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou seu senhor, dizendo, assim falou a menina que é da terra de Israel. Essa menina deu um testemunho tremendo, irmãos. Cabe lembrar algumas questões envolvendo essa menina. Primeiro, ela era uma escrava, era uma serva da mulher de Naamã, né, da família de Naamã, provavelmente. Ela havia sido levada cativa, provavelmente, numa das guerras que a Síria travou contra Israel. E a filha saiu vitoriosa e deve ter levado algumas pessoas cativas. E entre elas, essa menina de Israel. Ela era uma serva, ela era uma escrava. Ela era uma escrava numa cultura diferente, numa cultura pagã, né? Não era uma cultura que cria em Deus, que tinha um relacionamento com Deus, não era, longe disso. O povo sírio não era um povo cruel, muitas vezes. Né? Ela tinha tudo para ser uma pessoa extremamente revoltada com aquela situação. Era uma pessoa extremamente amargurada. As circunstâncias de vida dela eram muito desfavoráveis. Ela era escrava numa terra estranha, numa cultura estranha, diante de um general muito famoso, que provavelmente ela viu até matar algumas pessoas que ela conhecia, talvez até sua própria família. O texto não fala isso, mas poderíamos até inferir isso, que ela pode ter visto atrocidades do povo sírio. O povo sírio não era um povo muito simpático, né? Podemos dizer assim. Então, ela tinha tudo para ter uma vida revoltada. Ela tinha tudo para ter uma vida amargurada, né? Uma vida marcada pelo ódio, pela maldade, por esse tipo de coisa que muitas vezes fica rondando a vida das pessoas. Ela tinha tudo para fazer isso. A situação era muito desfavorável. Só que, irmãos, aquela menina, ela escolheu algo diferente. Ela escolheu dar o seu testemunho. Ela escolheu ajudar. Né? A única frase que ela fala é relatada nesse trecho que a gente leu, e ela dá um testemunho de que como Deus poderia mudar a vida de Naamã, usando o profeta Eliseu, né, que estava em Samaria. E ela escolhe, apesar de todo o mal que ela possa ter visto, apesar de toda a situação adversa que ela possa ter passado e todas as circunstâncias desfavoráveis que ela possa ter passado, ela escolheu ajudar. Ela escolheu ser bênção na vida daquela família.
Não é diferente hoje na nossa vida, irmãos. A gente vive uma situação complicada hoje, né? O mundo está de pernas pro ar, podemos dizer assim, né? Tá tudo confuso, né? Essa situação toda de pandemia, vários problemas de diversas ordens, né? Final dos tempos, essas coisas todas que a gente tem visto aí, a gente vê cada vez mais a falta de amor das pessoas, de umas para com as outras, né? A gente tem visto isso crescer, né? As pessoas não respeitarem as outras, as pessoas não darem o mínimo para a saúde das outras, a gente tem visto isso daí, né? As circunstâncias ao nosso redor hoje, por mais, obviamente isso varia de pessoa para pessoa, as circunstâncias podem ser mais desfavoráveis para um do que para outro, mas as circunstâncias não são favoráveis, né? A gente vive uma situação inusitada, uma situação que parece coisa de filme, né? Mas a gente está vivendo isso daí. Mas, diante de todas essas circunstâncias desfavoráveis, nós precisamos escolher, irmãos, ser benção. Nós precisamos escolher ajudar. O Evangelho exige isso de nós. O Evangelho, a marca do Evangelho é o amor. Cristo morreu por nós na cruz porque Deus nos ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo nos amou de tal forma que ele foi à cruz do Calvário e derramou o seu sangue por nós, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós cometendo vários erros, como nós cometemos, mesmo depois de aceitar a Cristo. Cristo morreu por mim e por você. Ele nos ama. E nós, como discípulos dele, precisamos amar. E amar implica em agir. E agir implica em fazer, em ajudar. Existem muitas pessoas hoje que estão passando por diversos problemas. E eu falo ajudar, né? A gente às vezes tem a ideia de que ajudar é só a questão material, né? Óbvio que a questão material também é importante e é necessário para pessoas, mas muitas vezes não é só isso. Há uma questão emocional, uma questão espiritual que nós precisamos estar presentes. Nós precisamos ser ajudadores. Nós precisamos fazer diferença na vida das pessoas. Eu não sei qual é a sua situação, eu posso falar pela minha, mas você tem a sua. Você e eu temos essa responsabilidade como cristãos de ajudar, de fazer diferença. E mais, uma coisa que nesse texto, o texto não relata, mas uma coisa que a gente poderia perguntar sobre essa menina ela era uma escrava, né, numa terra alheia, e o escravo não era nem contado, não era nem considerado normalmente, né? Dentro da hierarquia social era uma pessoa desconsiderada, não tinha muito valor. Mas a mulher de Naamã e Naamã ouviram aquela menina, deram crédito à palavra daquela menina, e a pergunta é como é que eles acreditaram, deram crédito à palavra daquela menina? Imagina, o texto não fala isso, mas você imagina que ela dava um bom testemunho na vida dela. Ela dava um bom testemunho, talvez de palavra, como ela deu, mas também de vida. Ela devia cumprir suas obrigações como serva, poderia até não estar satisfeita, porque ser escravo não tem como você ficar satisfeito, mas ela cumpria suas obrigações, ela dava um bom testemunho, né? E o testemunho, ele é marcado por palavra e por vida, porque não adianta nada a gente testemunhar de Cristo se a gente não vive aquilo que a gente testemunha, né? A nossa vida, ela é um espelho, deve ser, né? Deveria ser um espelho à imagem de Cristo. As pessoas deveriam ver refletida em nós as características que o Evangelho coloca para cada um de nós. A imagem de Cristo na nossa vida, a presença de Cristo na nossa vida. Não que sejamos perfeitos. Eu e você não seremos perfeitos, cometeremos erros, mas nós precisamos buscar nos aproximarmos mais daquilo que Cristo estabeleceu como parâmetro de vida para cada um de nós. É interessante, né, irmãos? Porque por mais que eu e você não queiramos, nós estamos sendo observados.
tenha convicção disso. Se você um dia reconheceu a Cristo como Salvador da sua vida, se você olhou para Cristo, se você observou o sacrifício de Cristo na cruz, se arrependeu dos seus pecados e creu em tudo que no plano de salvação que Cristo, que Deus propôs para você através de Cristo, você foi salvo, se tornou um cristão e a sua vida passou a ser observada. Ah, mas eu não quero. Você passou a ser uma referência. Ah, mas eu não quero. Não importa se você não quer. As pessoas estão olhando para você. Você é uma referência na vida das pessoas. Pô, aquele ali é o cristão. Aquele ali é crente. Aquele ali é do Senhor. As pessoas estão olhando para você. Olhando tanto o bom como o ruim, né? E normalmente as pessoas olham muito o ruim, né? Eu sempre dou esse exemplo e as pessoas brincam comigo aqui em casa, porque os exemplos são sempre parecidos, mas são bons exemplos. Aquele você vai lavar um pano, né, todo sujo, você limpa, usa lá um sabão em pó, um alvejante, tal, limpa o pano, mas fica um pontinho preto no pano. As pessoas vão olhar aquele pano aonde? No pontinho preto. As pessoas fazem isso aí. Nós também fazemos isso. Se a gente não tiver firmeza no Evangelho, firmeza em Cristo, a gente também faz isso. A gente olha o pontinho preto. Então as pessoas estão observando você. A sua vida é um espelho de Cristo, é um espelho do seu relacionamento com Deus. A vida daquela menina era um espelho. Ela deu um testemunho e ela recebeu crédito. Por quê? Porque ela dava um bom testemunho antes daquela frase, antes daquela palavra que ela trouxe para a mulher de Naamã e para Naamã. As pessoas viram nela algo diferente. Porque, irmão, se ela fosse uma má serva, se ela fosse uma serva que quisesse pagar só mal com mal, que detestasse os donos, que fizesse tudo de qualquer maneira, as pessoas não dariam crédito a ela. Quando nós damos um mau testemunho, nós não temos crédito. Nós perdemos o crédito. As pessoas olham para a gente, pô, aquele ali que é o crente, é isso aí que é ser do Evangelho. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala, mas também com o que a gente vive. A gente precisa viver aquilo que a gente fala. Então, se eu falo de Deus, se eu falo de Cristo, se eu falo do Evangelho, eu preciso buscar viver aquilo que eu falo. Aquela menina provavelmente dava um bom testemunho, vivia o seu relacionamento com Deus. Os seus patrões, os seus senhores viam na vida dela algo diferente. E isso fez com que ela tivesse crédito naquela hora e eles ouvissem aquela palavra. Senão não faria sentido nenhum. Não faria sentido nenhum. Mas Deus usou aquela menina numa situação muito adversa, numa situação muito difícil, numa situação que muitas vezes talvez a gente nunca passe igual a dela, essa questão de situação e circunstância adversa, eu não gosto de fazer comparações porque eu acho que a circunstância que para você pode ser simples, para mim pode ser complicada. Então, cada um tem as suas circunstâncias, cada um tem as suas adversidades, cada um tem circunstâncias de tempestades desfavoráveis. A gente passa por isso, a gente caminha no meio do deserto muitas vezes, mas a gente precisa, mesmo no meio dessas circunstâncias desfavoráveis, escolher fazer diferente, escolher fazer diferença, escolher ser bênção na vida das pessoas. Aquela menina, a fé dela falou mais alto. Porque ela poderia querer pagar mal com mal, ela poderia desejar até que Naamã partisse, eu não quero saber, esse cara aí, ele derrotou o meu povo, vi muita gente morrer através dele, ele fez muito mal para o meu povo. Ela poderia desejar até o mal para isso, mas não, ela pagou com bem. A fé falou mais alto na vida dela. Ela escolheu ser bênção naquele lugar. Ela escolheu fazer diferença naquele lugar. E nós, como servos de Deus, como servos de Cristo, como propagadores do Evangelho, como discípulos de Cristo, como representantes de Cristo, embaixadores de Cristo, o nome que você quiser dar,
nós temos essa responsabilidade. Então, nessa noite, eu queria que você refletisse sobre essa questão. Aquela menina só tem uma frase no texto, mas aquela frase mudou a vida daquela pessoa. Talvez uma frase sua, uma frase minha, mude a vida de alguém. Eu não sei. Talvez uma atitude minha, uma atitude sua, mude a vida de alguém. Eu não sei. Mas isso pode acontecer se nós nos dispusermos a ser bênção na vida das pessoas. Eu sei que todos nós temos problemas, eu tenho os meus, você tem os seus, nós carecemos da graça de Deus todos os dias, da misericórdia de Deus, mas eu quero te dizer que essa responsabilidade continua sobre mim e sobre você. Eu e você precisamos ser bênção na vida daquele que nos cerca. Escolha isso hoje. Deus vai te ajudar. Eu não sei o que fazer. Eu também não sei muitas vezes. Aquela menina talvez não soubesse, mas Deus colocou ela e ela falou aquela frase que mudou a vida e a trajetória de vida de Naamã e da sua família, provavelmente. Uma trajetória de sofrimento que passou a uma trajetória, provavelmente, de bênção e de mudança de vida. Deus quer usar eu e você para mudarmos. Não nós, com a nossa bondade ou com a nossa religiosidade, não é isso. Deus é que muda, Deus é que transforma, Deus é que curou Naamã, Deus é que usou aquela menina, mas nós somos instrumentos dele. Assim como aquela menina foi um instrumento de Deus na casa de Naamã, você pode ser um instrumento de Deus aonde você está, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua escola, na sua universidade, seja onde você estiver. Você é um instrumento de Deus naquele lugar. E Deus quer usar você lá. Como ele vai usar? Converse com ele, pergunte a ele, ele vai te usar. Assim como ele usou aquela menina, e você também pode ser um instrumento de mudança na vida de muitas pessoas. Que Deus nos ajude nisso, irmãos. Que Deus nos abençoe, assim como usou aquela menina, que Deus nos use. Que a gente permita isso. A primeira coisa e a primeira atitude que você precisa ter é querer isso. Eu quero ser uma bênção na vida das pessoas que me cercam. Eu quero ser bênção. Como é que eu vou ser bênção? Deus sabe. Pergunta para ele, conversa com ele, mostra sua intimidade com ele e ele vai te direcionar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, né? Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Quando as circunstâncias são difíceis, é difícil você querer ser bênção, mas aquela menina foi bênção. Então é possível. E a dela, as circunstâncias eram muito difíceis, muito desfavoráveis. Talvez a gente nunca viva isso que ela viveu. Ser escrava numa terra alheia, uma cultura pagã, mas ela escolheu ajudar. Ela escolheu fazer diferença. A fé dela falou mais alto do que a mágoa, do que a tristeza, do que o sofrimento. A nossa fé precisa falar mais alto. Que Deus nos abençoe e que Ele nos direcione nesse caminho. Então vamos orar. Vamos colocar diante de Deus, pedindo ao Senhor que nos guarde, nos abençoe e nos ajude a ser bênção onde nós estivermos. Seja na nossa casa, seja na nossa igreja, seja no nosso trabalho, seja na faculdade, na universidade, seja no colégio, seja aonde estivermos. Deus quer usar a gente para ser bênção. Vamos orar, colocar isso diante do Senhor. Deus amado, nós louvamos o Teu nome e agradecemos por essa oportunidade, ó Pai, de ver que é possível, Pai, mesmo em todas as circunstâncias, com todas as circunstâncias desfavoráveis, ser bênção, Pai. Ajudar, Senhor, outras pessoas, fazer diferença na vida de outras pessoas. Nós podemos, ó Pai, e nós pedimos que o Senhor nos ajude nessa questão, nos use, Senhor. Que o Senhor possa despertar na nossa mente, no nosso coração, como podemos ajudar, como podemos ser bênção, como podemos fazer diferença, Senhor. Que a fé fale mais alto no nosso coração, na nossa mente, ó Pai. Que o Senhor nos direcione nesse caminho para que façamos tudo conforme a Tua vontade, ó Pai.
Sabemos que temos uma situação difícil a que nós temos passado agora, sabemos que é muito desfavorável, que muita gente tem sofrido, ó Pai, carecendo, ó Pai, de ajuda, seja material, seja espiritual, seja emocional, ou qualquer outro tipo de ajuda, Senhor, que o Senhor possa nos usar para abençoar a vida de outras pessoas, de outros irmãos, de outros amigos, de outras amigas, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor. Que o Senhor possa mostrar aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. E como podemos, ó Pai, ajudar aqueles que precisam, ó Pai. Que o Senhor nos direcione a cada dia. Perdoa, Senhor, nossas falhas, porque somos falhos, carecemos todo dia da Tua graça e da Tua misericórdia. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ilumine e que o Senhor esteja conosco, Senhor. Nos dê um final de semana na Tua presença, que o Senhor nos guarde, cuida de nós, cuida da nossa saúde, cuida do nosso país, abençoa todas as autoridades, todos os profissionais de saúde e todos aqueles profissionais, ó Pai, que carecem todo dia de estar nos seus locais de trabalho, com toda essa pandemia. Que o Senhor abençoe aqueles que estão desempregados, abra portas de emprego, Senhor. Que o Senhor abençoe e cuide dessas vidas, dessas famílias, ó Pai. Ilumina e nos ajuda, Senhor, a sermos bênção aonde estivermos, ó Pai. Muito obrigado por essa noite. Que o Senhor cuide de nós, continue cuidando de nós, como Tu tem cuidado até hoje. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, uma ótima noite para os irmãos, que os irmãos possam se cuidar, né? Continuar se cuidando, se protegendo, que Deus possa cuidar da IBVO, de todos os amigos e amigas que estão nos assistindo. Na semana que vem nós vamos olhar esse texto, mas aí na perspectiva de um outro personagem, que a gente vai ver na semana que vem, se Deus assim permitir. Que Deus nos abençoe, uma boa noite a todos, fiquem com Deus, Deus ilumine e os guarde, em nome de Jesus. Amém.